Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma historinha bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o povo de Israel que saiu lá do Egito depois das 10 pragas. Vocês lembram dessa historinha? Muito bem. Então o faraó libertou o povo da escravidão e esse povo, então, o povo de Deus, foi juntamente com Moisés e Arão em busca da terra prometida, aquela terra que Deus havia então preparado para o povo. E Moisés então foi conduzindo o povo pelo deserto e levou muitos anos, foram um bom tempo que eles ficaram andando por lá até atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Durante essa caminhada, muitas coisas aconteceram, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma delas. Então, Moisés, certo dia, foi chamado por Deus para subir até lá no topo do Monte Sinai, aonde Deus então ia conversar com ele. E o povo de Israel ficou acampado aqui embaixo do monte, tá? No pé do monte, esperando então Moisés descer com as notícias sobre o que Deus havia falado para ele. E aí, durante essa conversa, Deus deu a Moisés as 2 placas de pedra contendo os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são seguidos até hoje pelo povo cristão, pelo povo de Deus. O primeiro mandamento fala a adorar somente a Deus e não adorar ídolos ou imagens ou estátuas. Muito bem. E adivinhem só, o povo que ficou lá embaixo, o povo israelita ficou lá embaixo esperando Moisés, começou a ficar de saco cheio porque Moisés não descia do monte. E aí eles pediram para Arão, que estava junto com Moisés nessa caminhada pelo deserto, para ele então criar um bezerro de ouro para eles adorarem e louvarem a ele. Porque afinal eles não viam Deus e eles achavam que isso estava sendo já uma palhaçada. Eles não acreditavam mais, falaram, não existe e nós vamos criar então o nosso próprio Deus que vai ser um bezerro de ouro. E Arão então pediu para as mulheres, para as crianças, para eles tirarem os brincos de ouro, as pulseiras, os anéis que eram de ouro, e ele então derreteu esse ouro e formou uma estátua então de um bezerro. E aí o povo, o israelita, começou a adorar aquele bezerro, começou a louvar ele e pedir as coisas para ele, comida, abrigo, mas aquilo lá era apenas uma estátua, certo? Ele não ouvia, o bezerro não sentia, ele não via, não acontecia nada, porque ele era apenas uma estátua de ouro. E aí o que aconteceu? Moisés estava lá em cima, no monte, conversando com Deus, e Deus viu aquilo que o povo estava fazendo. E Deus ficou muito furioso com o povo. Por quê? Porque ele que tinha libertado o povo da escravidão, e agora o povo estava lá fazendo tudo ao contrário. Ou seja, estavam indo contra Deus e contra aquilo que Deus tinha feito por eles. E aí Deus falou para Moisés, desce o monte com as placas dos mandamentos e aí você dá um jeito naquele povo. E aí o que aconteceu? Moisés então desceu o monte Sinai e quando ele viu aquele povo adorando aquele bezerro, aquela estátua de ouro, ele ficou muito nervoso. E aí ele quebrou as placas então que Deus havia dado para ele dos 10 mandamentos. E ele quebrou aquela placa de pedra em sinal de tristeza, em sinal de fúria que ele estava. Por quê? Porque ele sabia que Deus existia, que Deus não tinha gostado nada daquilo que o povo havia feito. E aí ele pegou e fez, sabe o quê? Ele derreteu esse bezerro de ouro. Moisés pegou então esse ouro derretido e colocou na água das pessoas, e as pessoas então beberam dessa água que tinha ouro. E aí muitas pessoas ficaram doentes e muitas morreram intoxicadas com esse ouro. E aí Moisés falou que só tinha apenas um Deus para ser adorado, aquele Deus que estava lá em cima e que estava cuidando deles e que tinha retirado eles da escravidão do Egito, que estava protegendo eles durante a caminhada no deserto e que havia prometido uma terra melhor para eles.
E aí eles estavam fazendo isso e Moisés ficou muito triste. Muito bem, pessoal. Essa história nos mostra que nós devemos temer e amar somente a Deus, tá? O nosso versículo bíblico, então, ele está embasado em Mateus 4, 10, em que ele fala, então, né, que é para adorar somente o Senhor, o seu Deus, e somente servir a Ele. Por quê? Porque não existe outro Deus a não ser aquele Deus que nos criou, que mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, pregado numa cruz, e ressuscitou esse Jesus para nos salvar. Então, o povo de Israel, por eles não verem a Deus, eles pensavam que Deus não existia. Mas, na verdade, Deus estava lá em cima protegendo eles, estava por todo lado e estava principalmente dentro de cada pessoa que acredita nele. Isso acontece até hoje. Por exemplo, quando a gente pega uma flor, a gente sente o cheiro dela, mas a gente não vê o cheiro. Por quê? Porque o cheiro a gente não consegue enxergar. Assim como o vento a gente sente, mas a gente não vê. E assim é Deus. A gente não consegue ver Ele face a face agora, mas depois então a gente vai vê-lo. Enquanto a gente não chega nesse momento de ver Ele face a face, a gente apenas sente Ele, sente o seu amor, sente o seu perdão, sente a fé dentro do nosso coração e sente a criação que Ele nos deu, como o calor, o frio, a chuva, o vento. Então, isso faz parte da sua criação e por isso nós devemos apenas amar e adorar somente a Ele e não outro Deus. Como tarefa de casa, eu vou pedir então para os alunos de menos de 10 anos então fazer a atividade assim, dividir a folha, né, em duas partes. Num dos lados você coloque então um desenho, faça uma colagem daquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que é bom, e do outro lado aquilo que Deus despreza. E para os alunos maiores de 10 anos, eu vou pedir que o pai, o responsável, leia então Êxodo capítulo 20. E ali ele vai falar então sobre os 10 mandamentos entregues para Moisés. Por hoje é só, galerinha. Até outro dia e a gente volta com mais histórias. Beijo!